Pastor Reverendo Marco Rosa, aonde você está, que lugar do Canadá? Irmãos, orem pelo pastor Marco Rosa, para mim, um dos maiores pregadores do Brasil. E vou dizer uma coisa para vocês. Além dele ser muito usado na revelação da palavra, ele tem a ativação de Deus. Fizemos juntos a escola do Ministério Sobrenatural aqui na Flórida com o apóstolo Maldonado. E Deus falou que ia levá-lo para o Canadá na nossa vigília de avivamento. E levou, e ele está começando uma obra lá no Canadá, lindíssima. Amigo querido, pastor Marco Rosa, é com você, príncipe de Deus. Bruno, abriu aí o microfone do reverendo Marco? Aleluia. Cadê ele? Ouvem? Já? Vamos lá, pastor. Meu amigo apóstolo André Fabiano, que Deus abençoe a sua vida. Tudo com Deus você. abençoe a sua casa, a sua família, a todos, irmãos, amigos seletos que estão nesta sala. Tem muita gente. Se fôssemos saudar a todos, talvez não teria tempo suficiente assim e poderia pecar, deixando alguns dos irmãos sem ser citado. Mas eu quero louvar a Deus e parabenizá-lo, porque eu acredito que todos, não somente eu, mas todos estão percebendo e vendo o quão presente Deus está nessa escola. Eu sou muito grato. Grato pela vida do apóstolo André Fabiano, grato pela vida da bispa Keren, grato pela vida do pastor Erinaldo, pastor Adriana, e através dos nomes do pastor Erinaldo e da pastora Adriana, eu quero também estender a todo o corpo ministerial da família Plenitude de Avivamento, que Deus os abençoe poderosamente. E a todos os amigos e irmãos que aqui estão, após ser ministrado por duas potências do Senhor, como bem citado pastor Noriega, generais de Deus do avivamento, eu quero, nesta hora, ser muito objetivo e eu venho como servo nesta casa servir a todos que aqui estão. Meus irmãos, está também conosco minha mãe, a apóstola Marilena, ao qual sou eternamente devedor por sua vida. Queridos, quem tem a sua Bíblia, eu convido para que a abra comigo, por favor, no livro de Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo de número 22. O livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, e no verso de número 20, que diz: Eis que cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Também gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 4, versículo de número 20, Romanos 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, servos do Senhor que aqui se encontram, é certo que, ao lermos o texto que nos foi proposto para esta escola de avivamento, chama-nos a atenção porque Apocalipse, no capítulo de número 22, nos anuncia, dizendo que cedo ele virá. Ele vem e vem sem demora. É certo que, ao lermos esta passagem, imediatamente somos confrontados
anunciados por uma notícia em que toda a humanidade, as criaturas, estão buscando, estão clamando pela volta dele. Ele quem? Romanos capítulo 3, versículo 24, diz que sendo justificado gratuitamente pela sua graça e mediante a redenção. A palavra redenção, ela origina-se de 3 palavras no original. Primeiro, redenção tem a origem da palavra agorazo. Agorazo significa comprar no mercado. A palavra redenção tem a sua segunda origem, que quer dizer exagorazo. O que significa exagorazo? Exagorazo quer dizer tirar do mercado. E a palavra redenção tem, da sua origem, a terceira palavra, que quer dizer lutro. Lutro significa, a palavra lutro quer dizer soltar as algemas. É certo que a palavra redenção dá-nos então comprar no mercado, agorazo, exagorazo, tirar do mercado, e soltar as algemas, lutro. Jesus assim fez conosco. Em João 15,15 disse, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Ele então, eu não quero me deter nesta noite, no meu breve tempo, em cima somente desta palavra redenção e das suas 3 raízes do original. Mas a palavra redenção, como não é proposto Romanos capítulo 24, nos traz, redenção quer dizer tomar de volta aquilo em que foi perdido. Redenção quer dizer resgatar aquilo que foi negociado por algum preço. Redenção quer dizer comprar novamente aquilo que me pertencia. É certo que ao falarmos de redenção e falarmos que ele cedo virá para então nos redimir, virá então para nos resgatar. Mas falando em remissão, falamos em resgate, falando em redenção que dá uma ligação direta, eu não posso deixar, eu não posso querer anular ou me abster sem antes olharmos para o texto da Escritura Sagrada que se encontra no livro do Levíticos. Em Levítico, capítulo de número 25. Aí, então, nós vamos entender melhor como era feito uma remissão, como redimir, como trazer de volta o que foi vendido, o que foi perdido, o que foi tirado, ou melhor, talvez perdido no meio de toda a caminhada. Levítico, capítulo 25 e versículo de número 25, diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma da sua propriedade, virá o seu parente mais próximo e o redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. 26. E se o homem não tiver um parente remidor, mas as suas próprias mãos alcançarem os meios para o resgate, então contará os anos de venda, os anos desde a venda da propriedade, e pagará ao comprador o que restar até o jubileu, e tornará a sua propriedade. Versículo 28 de Levítico 25. Mas, se suas mãos não alcançarem o suficiente para resgatar a sua propriedade, esta permanecerá em poder daquele que a comprou até o ano do jubileu. E, no ano do jubileu, o comprador sairá do seu poder
e o vendedor voltará para a sua herdade. Queridos, verso 29 diz: e quando um homem vender a sua casa de moradia em uma cidade murada, terá 1 ano a partir da data de sua venda para resgatá-la. Durante 1 ano inteiro, terá o direito de resgate. 30. Mas, se durante este ano a propriedade não for resgatada, a casa que estiver na cidade murada será dada para sempre como propriedade daquele que comprou por suas gerações e não lhe será liberada no jubileu. O que nos diz esse texto e o que isso tem a ver para tudo que já nos foi introduzido? É bem certo que, ao lermos esses versos de Levítico 25, todos nós, então, passamos a ver algumas regras, alguns caminhos para uma remissão, para um resgate. Nisso, nos faz, então, compreendermos, ao lermos o verso 28 de Levítico 25, que aquilo que era vendido, aquilo que era negociado, pois eu não sei se todos que aqui estão sabem, e se não sabem, anote, o povo judeu, hebreu, os israelitas, melhor, eles não tinham o hábito, e não têm o hábito até os dias atuais, de vender algo perpetuamente em suas terras, nas terras de Israel. Nossa cultura no Brasil, aqui na América do Norte, do Canadá, nós vendemos. Você compra uma casa, a casa é sua. Você compra um terreno, o terreno é seu. Ponto final. E vai passando aquilo para seus descendentes. No meio do povo hebreu, não. Este povo aprendeu que era um ciclo. Eu vendia uma casa, uma propriedade. Eu resolvi vender uma propriedade a alguém. Por um momento eu estou precisando de um dinheiro, estou precisando de algo. E eu vendi. Mas eu sei que no jubileu eu vou ter aquilo de volta. Aquilo volta para mim. Aquilo não vai ficar eternamente nas mãos daquele poceiro. Era-se tratado, o comprador era chamado de poceiro. O poceiro sabia também desta negociação, não era nada oculto. Porém, neste período em que eu acabei de efetuar a venda, vendi, mas eu tenho 1 ano para poder resgatar aquilo que era meu. Está aqui no texto, verso 29. Diz que tinha 1 ano para poder pegar, 1 ano para poder resgatá-lo. O que quero dizer com isso? Neste ano, a pessoa podia fazer o que era importante para si. Ela, então, ajuntava um dinheiro novamente e se vendeu por 500 mil. Exemplo, 500 mil. Ele pegava num ano, conseguiu solucionar o que tinha, ia até o poceiro e dentro daquele ano, sem nenhuma supervalorização, sem nada extra, ele podia resgatar antes do prazo do jubileu, antes do tempo do contrato. Lhe dava o direito. Ele vendeu, depois de uns meses, se arrependeu, desistiu. A pessoa tinha este direito de resgate para si. Mas todos nós sabemos que o povo do Senhor, o povo hebreu, eles sempre viveram num ciclo. Deus estabeleceu um calendário, e que aqui foi citado já pelos preleitores. Deus estabeleceu este calendário, e o calendário do povo de Deus sempre girava num sabático. Em 7 anos, um ciclo cessava e iniciava. Um ciclo se fechava entre eles.
Quando você pega este ciclo, quando você faz a soma de 7 anos e você soma isso por 7 vezes, você vai totalizar 49 anos. 7 mais 7 mais 7 mais 7, 7 vezes você somando, vai totalizar 49 anos. Quando dava o 49º ano, já estava dando ao término do 49º ano, a entrada do grande jubileu. Por que grande? Porque a cada ciclo de 7 no sabático, o sabático vinha como um mini jubileu para eles. Era introduzido como que um mini jubileu. A nação de Israel, então, aprendeu a viver assim. A nação de Israel aprendeu a caminhar assim. O que me chama a atenção, meus amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, em que eles, então, vivendo neste ciclo, eles sabiam que para voltar sem resgatar, ele ia levar em torno de 50 anos até o grande jubileu. O que me chama a atenção seria para as pessoas mais idosas, pessoas que têm em torno, quem sabe, de 60 anos. Uma pessoa com 60 anos vendeu uma propriedade e, de repente, ela fala, eu quero essa propriedade novamente. Mas esta pessoa agora olha para toda a situação e diz, eu preciso ver os meios para saber como resgatá-la. E como resgatar, pastor? Existiam 3 formas de resgate. Existiam 3 formas de redimir aquilo em que lhe foi tirado, vendido, negociado ou perdido. Existiam 3 maneiras. A pessoa já tem a idade avançada e ela com 60 anos, uma ideia para você. Ela agora esperar 50 anos até o grande jubileu vir, porque se esperasse o grande jubileu, a pessoa não precisava se descapitalizar, ela não precisava pagar, ela somente aguardar que aquilo iria voltar para as suas mãos e o poceiro deveria sair daquela propriedade. Mas com 60 anos, esperando 50 anos, imagina você comigo, obviamente esta pessoa já nem estaria mais vivo nos dias de hoje para possuir aquilo em que lhe pertencia. Esta pessoa já não ia mais poder pegar e desfrutar daquilo em que voltaria para a sua mão. Senhoras e senhores que estão nesta seleta sala, dê-me a sua atenção, por favor. É certo que, então, como podemos resgatar? Como devemos fazer? Se a idade é avançada, a Bíblia diz que se o homem não tiver um parente remidor, as suas próprias mãos alcançarem, ele pode buscar. Como? O primeiro caminho que ele pode fazer é buscar alguém para lhe ajudar a resgatar antes do tempo. Como antes do tempo, pastor Marco? Sim, quando ele negociou, quando ele vendeu, a pessoa, então, pegou na hora daquela negociação. Eles foram até o juiz. E quando chegavam perante o juiz, na hora, lavrava 2 escrituras. Anota isso porque isso é poderosíssimo. 2 escrituras eram lavradas na hora da negociação. A pessoa está vendendo. E agora o possuidor, o poceiro vai junto com ela no juiz e o juiz lavra 2 escrituras. Quem vendeu se arrependeu. A casa era uma casa em que a família toda gostava, os filhos gostavam e por aí vai. Ele agora diz, vou pegar de volta. Mas ele olha, ele se dá conta da primeira forma de redimir. Como, pastor? Tendo dinheiro para poder devolver ao poceiro. Entregava o pagamento ou somava o tempo em que faltava para o grande jubileu e naquele cálculo ele então dava-lhe a ele, distribuía a ele no 50º ano. Suponhamos, passaram-se 20 anos e vendeu por 500 mil, ele chegava num acordo e dizia, olha, eu vou lhe dar 300 mil para os 30 anos em que faltam e você me devolve. Se tem dinheiro, a pessoa
podia então pagar e pegava de volta, acertava. A escritura voltava para as mãos e está tudo certo. Porém, se não tivesse o dinheiro, ele então teria que esperar a segunda forma. A segunda forma é o jubileu em que introduzia os senhores. Ele ia esperar, porque ele não pode chegar, bater na porta e dizer: estou arrependido, eu quero o que é meu e me devolva. Não, ele tem que agora esperar este tempo, por não ter dinheiro para devolver ao poceiro. E também existiam duas escrituras. Lembra-se os senhores, estas escrituras, quando elas foram feitas, uma escritura ficou aberta. Uma escritura, o juiz entregou para eles aberto, deixou na mão do poceiro aberta. E nessa escritura tinha todas as regras, tinha todos os compromissos, estava tudo muito bem esclarecido como deveria ser feito. Porém, outra escritura, o juiz a retia, o juiz ficava com ele. E esta escritura, ela era selada com 7 selos. A segunda escritura era selada com 7 selos. O juiz, na frente das testemunhas, na frente do poceiro, na frente de quem está vendendo, selava com os 7 selos aquela escritura e guardava dentro de um vaso de barro. Ninguém mexia, ninguém tocava, ninguém iria ali tentar burlar, porque ela está selada com 7 selos. Ela está guardada agora, ela está oculta e está sob controle, está sob domínio do juiz. Uma ficava na mão do poceiro, outra ficava na mão do juiz. O juiz a tinha, o juiz a guardava, o juiz a protegia às 7 chaves. Senhoras e senhores, o que nos chama a atenção então é que agora o proprietário ou ex-proprietário, ele quer de volta, ele quer pegar aquilo que lhe pertence, ele quer pegar aquilo que lhe pertencia, se arrependeu, mas não tem dinheiro. Ele olha a sua idade e diz: não dá para eu esperar o jubileu, os anos de admissão avançada. Eu não tenho como buscar este tempo, eu não vou desfrutar, eu não vou poder usar. Esperar o jubileu, isso para mim não vai ser útil. Se eu esperar o jubileu, eu nem vou estar vivo, eu vou morrer. Eu preciso resgatar agora. Qual é o terceiro caminho, pastor? O terceiro caminho era ter um parente remidor, era ter alguém que pudesse redimir aquilo em que foi vendido. Levítico capítulo 25, versículo 25, diz: se o teu irmão empobrecer e vender algo da sua propriedade, virá o seu parente mais próximo e o redimirá. Senhoras e senhores, queridos que aqui estão, ele tinha a terceira opção agora, de buscar o parente remidor, o parente mais forte, o parente que pudesse redimi-lo de uma negociação errada, de um tempo errado, de algo errado. Ele chegava no parente e dizia a ele: olha, eu fiz um negócio tanto tempo, mas me arrependi. Não deveria ter feito, não era isso. A minha família quer aquilo de volta. E agora, o que eu posso fazer? O parente remidor, ele não era obrigado a ir redimir aquilo em que perdeu naquela casa. Por mais que eram parentes, ele não era obrigado a fazer aquilo. Mas, se ele fosse comovido, se ele fosse tocado no profundo do seu coração, e se ele tem condições para tal, ele poderia entrar nesta negociação. Ele poderia entrar neste lugar. Ele poderia ir agora fazer para o seu parente, para aquele em que empobreceu, para aquele em que perdeu o que tinha, agora uma remissão, redimi-lo daquele erro, daquela negociação errada. Queridos irmãos e queridas irmãs, mas este parente remidor,
Ele não era só ter dinheiro e chegar, bater na porta e dizer, está aqui e pronto, não. Por que não, pastor Marco? Se ele tem dinheiro e se ele vai negociar, por que ele não pode fazer isso? Porque eu disse aos senhores e senhoras em que o negócio foi feito perante um juiz, perante testemunha, e existiam duas escrituras. Existiam duas escrituras, uma aberta que o poceiro a possuía, e outra em que estava nas mãos do juiz, guardada dentro de um vaso, selada com 7 selos. Aí, o parente remidor, agora que ele decidiu ajudar, ele vai até o juiz. Pastor Marco, da onde o senhor tirou duas escrituras? Quem tem a sua Bíblia, eu convido para que a abra comigo em Jeremias, capítulo de número 32. Eu estou com vontade de entregar tudo, irmãos, nesta noite. Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 10. Jeremias 32, versículo 10. Olha o que diz o texto. Assim, assinei a escritura e a selei, e ela foi confirmada por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro em uma balança. 11. E tomei a escritura da compra, tanto a que estava selada com 7 selos, e a que continha as condições e os termos legais, como a que estava aberta. Versículo 12. E a escritura da compra dei a Baruque. Olha o negócio aí, ó. A escritura da compra dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, perante os olhos de todos os judeus que estavam assentados no pátio da guarda. Versículo 13. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo, 14, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras, a escritura da compra, que está selada, e a escritura que está aberta, e colocas em uma vasilha de barro, para que se conservem por muito tempo. Queridos irmãos e queridas irmãs, o texto em que nós lemos nos mostra, nos apresenta, meus irmãos, as duas escrituras, a escritura aberta e a escritura selada. A escritura agora, Deus ordenou, Jeová ordenou para que a escritura fosse depositada dentro de um vaso, guardada dentro do vaso. Pastor Marco, o que significa estas escrituras? Eu quero, nesta noite de avivamento, apresentar-lhes o que os senhores certamente já as possuem. O que, pastor? A escritura aberta é esta ao qual eu tenho em minhas mãos e que você também tem nas suas mãos. Esta é a escritura que nos dá o direito. Esta é a escritura em que garante a nossa defesa. Esta é a escritura em que garante a nossa posse. Esta é a escritura em que garante a nossa possessão. Esta escritura dá a você, querido, dá a você, querida, a proteção de tudo aquilo que lhe pertence, de tudo aquilo que voltará, de tudo aquilo que virá para a palma de suas mãos e para o meio da sua casa. Eu vou dizer até você entender nesta noite, e quem sabe você levantar uma de suas mãos e glorificar aquele que é digno por causa da escritura que ele deixou aberta para você. Ninguém pode nos ultrapassar, ninguém pode passar a perna em ninguém, porque esta escritura garante os meus direitos perante o juiz. Oh, bendito seja o Deus de Israel. E a outra escritura, pastor, é depositada dentro do vaso, é guardada, selada com 7 selos dentro do vaso. O que é isso, pastor? Quem ordenou isso? Quem ordenou foi Jeová. Quem é Jeová? Por que dentro do vaso? Porque
Jeová depositou dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. O apóstolo Paulo nos chama de vasos, e que dentro de nós há tesouros escondidos dentro do vaso. Deixa eu fazer uma pergunta, sem dar um sinalzinho com a sua mão aí. Tem algum vaso de Deus aqui nesta noite? Tem algum vaso aí nessa escola? Tem algum aí? Deus depositou dentro de você. Depositou, pastor? Sim. Aonde o Senhor me garante? Aonde? O próprio Senhor, o Emanuel. Emanuel não quer dizer somente Deus conosco. A palavra Emanuel significa Deus dentro do barro. Quem é o barro? O barro sou eu. O barro é você. A escritura selada é o próprio, é o poderoso dentro do vaso. Eu não sei nesta noite de avivamento, eu não sei nesta hora se existe algum vaso aqui que possa dizer: o Emanuel está aqui. O Emanuel está aqui. O Emanuel está aqui. O Emanuel está. Ele depositou dentro do vaso. Está guardado, está blindado, está selado. A escritura selada representava, nos dias de Jeremias, no Antigo Testamento, a escritura selada representava o Antigo Testamento, que estava ainda fechado, que estava ainda lacrado para esses dias. Eles não têm toda a revelação, a compreensão, mas aberta para nós e nos dias atuais, representa, tipifica, aponta para o Novo Testamento, que já está aberta para toda a humanidade. Todo aquele que se achegar, todo aquele que se aproximar, todo aquele que vier, ele vai ter o seu direito. Mas pecou, pastor, mas tem direito. Pastor, mas estava caído. Se vier, tem direito. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar. O que é isso, pastor? Pode vir, porque a escritura está aberta para quem quiser. Deixa eu pôr uma vírgula nesta hora aqui. Eu não sei nesta noite, nesta aula, nesta escola, quantas pessoas estão aqui com vontade de conhecer o que está escrito nas escrituras, o que está gravado na escritura aberta. Eu tenho uma notícia a você, irmão. Eu tenho uma notícia para você, irmã. Até o último dia desta aula, até o último dia dessa escola, se prepara, porque você vai ter conhecimento de direitos, de coisas em que o poceiro não vai poder mais te enrolar, em que o poceiro não vai poder mais segurar o que é teu. Não, eu estou tomado na autoridade para dizer nesta escola de avivamento: pode começar a preparar, porque a escritura aberta já está sendo lhe apresentada. O poceiro que se prepara, porque até o término desta noite a roda vai girar ao teu favor. Bendito seja o poderoso Deus de Israel. O parente remidor, ele então chegava, ele tinha que se aproximar perante o juiz, e ali, para poder saber todas as cláusulas, tudo que está certo, tudo que está preparado, tudo que está feito. Agora, em que ele sabe já com quem está a escritura, aonde está a escritura, o parente remidor, ele vai então em busca do poceiro. O parente remidor vai agora atrás do poceiro e vai então saber qual é o preço, qual é o valor para que possa ser resgatado aquilo que foi tirado do meu parente que empobreceu. Pastor Marco, me explica, pastor, por favor. Talvez alguém aqui com curiosidade, com vontade de querer entender quem é o parente em que ficou pobre, de Levítico capítulo 25, versículo 25. O parente que ficou pobre, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, era Adão. Adão é o irmão que empobreceu. Adão foi quem perdeu tudo. Acabou-se tudo. Agora tem que vir um parente remidor. E o parente remidor agora, que já sabe, ele vai então para resgatar. Ele vai agora em busca. Ele vai agora vir com autoridade. Ele vai vir agora, já está disposto a pagar.
O homem não tinha como pagar por si mesmo. O homem não tem como pagar por si a remissão. Ele precisa de um parente mais forte. Ele necessita do remidor, do parente remidor. Então, este parente, quando vai até o juiz, e ele vai agora saber do preço, ele vai agora saber de tudo, ele vem então como o remidor. Pastor, se foi Adão, então, pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? O que eu quero lhes dizer foi que Isaías nos apresentou no capítulo 61 e no versículo 2 de Isaías. Isaías nos apresentou no capítulo 61 e no versículo 2, Isaías disse, olha só o que o Senhor está falando, olha só, eu vou fazer o melhor, eu vou ler o versículo 1, Isaías 61, vamos ler o versículo 1 para entender por inteiro, vamos ler tudo. E o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos. Enviou-me a restaurar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos prisioneiros. 2. E apregoar o ano da benevolência do Senhor Jeová, é o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os enlutados. Pastor, o versículo de número 2 diz, apregoar o ano da benevolência do Senhor Jeová, ou o ano aceitável. O que quer dizer isso, pastor? Está dizendo que ele vem para trazer-nos o período do grande jubileu, o período do grande jubileu, o ano aceitável, o ano da benevolência do Senhor Jeová. Está dizendo, marque aí na sua Bíblia, ano aceitável e ano da benevolência do Senhor Jeová, quer dizer, o ano do grande jubileu, o ano em que as coisas têm que ser devolvidas, têm que ser resgatadas, têm que se trazer de volta. Pastor, tem mesmo? Tem. E por que que tem isso? Porque a Bíblia nos vai mostrar, vai nos apontar em que tudo era negociado, era feito no período, então, do jubileu, que tinha que regressar para o possuidor, para aquele que era proprietário. Jesus veio, o parente mais forte veio, numa missão de trazer-nos o ano aceitável, o ano do grande jubileu. Porém, ele continua, Isaías, tomado por uma autoridade, continua dizendo, é o dia da vingança do nosso Deus. O que é isso, pastor? Os senhores certamente se lembram do que diz o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor, o parente remidor, o parente mais forte, em Lucas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, quem disse, pastor? O Senhor. Ele diz assim, e para proclamar, eu vou ler o versículo 18, Lucas 4, 18, eu vou esperar colocar na tela, e diz, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar remissão aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Preste bem atenção, minhas amadas irmãs, que o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 19, termina de uma forma incompleta. Incompleta por quê? Porque Jesus estava recitando Isaías 61. Porém, Isaías 61 continua dizendo, continua anunciando o ano aceitável do Senhor
é o dia da vingança. O Senhor Jesus, o parente remidor, ele não vai continuar. Ele parou no ano aceitável. Jesus parou no ano aceitável. Por quê, pastor Marco? Porque ele veio como cordeiro, e como cordeiro ele é manso, como cordeiro ele é doce, como cordeiro ele é bonzinho, como cordeiro ele é simples, como cordeiro ele é humilde, como cordeiro vai ser humilhado, como cordeiro vai ser imolado, como cordeiro ele suporta calado. Ele está aqui como cordeiro, ele não está aqui agora como vingador. Eu não sei quantos estão pegando, eu não sei quantos estão aí me acompanhando. Ele para no ano aceitável, ele para numa dispensação de graça, como cordeiro. Ele está se apresentando agora como cordeiro. As pessoas estão, quem sabe, quem conhecia a fundo, está agora olhando para aquilo e está dizendo: uau, esse daqui tá manso. Ele vai falar, ele vai completar, ele vai um pouquinho mais à frente, mas não. Porque, pastor, você nunca vai ver um cordeiro avançando em ninguém. Você nunca vai ver um cordeiro dando um brado, assustando ninguém. Nem cordeiro, não. Cordeiro é manso. Quem tá bradando, quem tá aí avançando, não é cordeiro. Pode ser qualquer coisa, lobo, qualquer coisa, menos cordeiro. E cordeiro é manso. Então, ele vive, ele entende o ano aceitável. É por isso que ele para. É por isso que ele agora segura. Ele não vai falar da vingança. Por quê? Porque quando chegar o período da vingança, ele não vai ser cordeiro apóstolo André Fabiano. Quando chegar o período da vingança, ele não pode vir manso. Quando chegar o período da vingança, ele não pode vir educadinho, calminho, pronto para ser humilhado, não. Pastor, então como ele vem? Ele vem como o parente mais forte aqui em Lucas, sim. E aonde que ele vai negociar? Ele vai fazer uma negociação com o poceiro, sabe aonde? Ainda como cordeiro, ele vai fazer uma negociação no Calvário. Lá no Calvário, o cordeiro chegou, o parente remidor chegou e disse: quanto que você quer para que eu possa redimir o meu parente mais próximo que ficou pobre? Quanto que você quer para que eu possa restaurar o que foi tirado do meu parente mais próximo? Quem é o parente mais próximo, pastor? Adão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Ele é o mais próximo, ele é o mais chegado, ele é o mais íntimo. Agora no Calvário, ele está aproximando e chega no poceiro e vai dizer nas regiões celestiais quanto que é, qual é o preço. Eu pago este preço, mas ele não pagou por obrigação. Ele não foi obrigado, o parente remidor não foi obrigado a ir naquele madeiro, não. O parente remidor não foi forçado a ir naquele madeiro, não. Ele sim, oferta viva, entregou-se por amor a mim, entregou-se por amor a você, por amor à sua família. O rain do que mãe, do que mancho que meia sébia. Quando ele então no Calvário, ele vai chegar perante o juiz. Que é isso, pastor Marco? Claro, irmão, está aqui na Bíblia. Ele vai chegar perante o juiz, e quando chega perante o juiz, ele dá um brado que toda a humanidade ouviu ele bradando. Qual? Estás consumado. Em outra palavra, ele está dizendo: tá pago. O parente pobre, eu já paguei o poceiro. O parente pobre, eu já quitei o que estava lá mal resolvido. O parente pobre, tudo aquilo em que você perdeu até hoje, eu já paguei para você. Estás consumado. Aquilo entrou na região celestial. Aquilo entrou na presença do poderoso. Aquilo subiu até o trono de Jeová. Quando Jeová ouviu aquilo, o juiz que possui a escritura selada com os 7 selos na sua mão, olhou para aquilo e disse: epa, tem uma escritura sendo aberta aí de novo.
Eita, tem um negócio sendo fechado aí. Alguém conseguiu pagar. Alguém conseguiu quitar. Ô pastor, o que o senhor está falando? O parente não tinha condições para resolver. Ele ficou pobre, ele perdeu tudo. Mas o parente remidor entrou. O parente remidor chegou. O parente remidor bradou e disse: tá pago o poceiro. Agora você tem que entregar. Agora você tem que liberar. Agora isso não mais lhe pertence. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sinto que há uma presença do poderoso Deus de Israel sobre as nossas vidas. Senhoras e senhores que estão na escola do avivamento, ele pagou, e agora, por pagar e por estar já estabelecido na escritura aberta, em que tinha que entregar quando o pagamento fosse feito, sabe o que aconteceu? Pasme os senhores e senhoras, assuste os senhores e senhoras, aquele homem, o poceiro, ele pegou o que foi pago, mas ele agora, ele não está disposto a deixar. Apóstolo André Fabiano, o poceiro é mau caráter mesmo, o poceiro é sem vergonha mesmo, já foi pago, mas ele não me entregou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo em que o parente próximo, Adão, ele teve tudo, senhoras e senhores. O próprio Deus entregou para Adão as maiores riquezas, a maior empresa que já pôde existir na face da terra. Deus entregou para Adão. Que é isso, pastor? Claro, e eu lhe mostro. Quando Deus entregou para Adão, entregou tudo, entregou todos os petróleos do mundo. Deus deu para Adão todos os tesouros do mundo. Deus deu para Adão. Está lá no Gênesis. Todas as riquezas minerais, tudo Deus deu para Adão. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu, minhas irmãs? Adão entregou de graça para o poceiro. Que é isso, pastor Marco? Da onde o senhor tirou isso? Até parece. Ele fez uma negociação para comer do fruto. Para com isso, irmão. Está na Bíblia. Ah, então me mostra, pastor. Eu vou mostrar para você. Sabe por quê? Em Lucas capítulo 4 e no versículo... Eu estou com vontade de pregar, irmão. Eu estou com vontade de entregar esta palavra para você. Eu estou com vontade de ativar o seu espírito. Em Lucas capítulo 4, versículo de número 6, olha só o que o poceiro falou para o parente remidor. E disse o diabo: a ti eu darei este poder, eu darei todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu a dou a quem quero. Oh, vou ler de novo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Senhoras e senhores, oh meu irmão e minha irmã, querido que está na escola de avivamento, Adão entregou para o poceiro de graça. Pastor, ainda não consegui entender que foi de graça. Não entendeu? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, Isaías 52, versículo de número 3. Eu vou mostrar para você na Bíblia, irmão. Isaías 52, 3. Que é isso, pastor? Está aqui, ó. Olha o que diz Isaías 52, 3. Pois assim diz o Senhor: por nada de graça fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Presta bem atenção. Adão entregou de graça, diz o Jesus, o Senhor está falando, por nada foste vendido. Preste bem atenção, senhoras e senhores, fomos entregues de graça. Adão entregou a riqueza mundial, a riqueza do universo, nas mãos de Satanás, do poceiro de graça. Adão entregou para o maligno, tudo sem pegar um tostão sequer. Ele não quis nada. Ele falou: toma, é tudo seu. Deus deu a Adão os petróleos, Deus deu a Adão o ouro, Deus deu a Adão a prata, Deus deu a Adão tudo, mas Adão não deu valor para aquilo. Por isso, o texto de Levítico 25, 25 diz em que o parente ficou pobre, empobreceu, ficou sem nada, porque foi de graça, entregou de graça. E agora, pastor, o que vai acontecer? O que vai acontecer
acontecer é que agora o poceiro não quer a riqueza, não quer ouro, porque está nas suas mãos o domínio. Ele não quer agora a pedra preciosa, porque está nas suas mãos. Mas o que me chama a atenção na Escritura, eu amo o parente remidor, meus irmãos. Eu amo a presença dele. Eu sinto que ele está nessa escola, em todas as ministrações. Eu sinto a presença dele. O que me chama a atenção é que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, o parente remidor vai nos redimir. Como, pastor? 1 Pedro 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz: e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa sã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Adão. 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, que de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual em outro tempo foi previamente conhecido em verdade, antes da fundação do mundo, manifestando nos últimos tempos em vosso benefício com amor. Pastor, como que nós fomos comprados do poceiro? Como que foi feito o pagamento? Senhoras e senhores que estão me acompanhando, caminhando eu para a reta final desta palavra, sabe o que me chama a atenção? É que nós não fomos o parente remidor. Ele não chegou no poceiro com ouro, ele não tinha dólar, ele não tinha ouro, bitcoin, nada disso. Ele chegou com sangue, ele chegou como um cordeiro. É por isso que Lucas 4,19, ele não fala do dia da vingança, porque ele é cordeiro sem mancha, ele tem o sangue puro, e ele vai pagar quem, pastor? O meu, o seu, o nosso resgate, o que foi dado de graça. Ele paga um alto preço e diz: o ouro não vale nada perto do que eu estou depositando, o ouro é muito burreca perto do que eu estou entregando. Deixa eu dizer algo a você, querida, querido. O preço em que foi pago para você, a forma em que você foi redimido, não foi de uma maneira que homem nenhum, não existe Bill Gates, não existe nenhum bilionário deste mundo que pode te redimir do poceiro, mas o cordeiro sem pecado, sem mácula, o parente mais forte entrou e disse: eu vou lá, mas eu não vou obrigado, eu vou porque eu amo, eu vou porque eu os desejo, eu vou porque eu tenho plano para com cada um deles. Eu vou lá, por quê? Porque no ano de 2020 vai acontecer a escola de avivamento da última geração. Eu vou depositar este sangue agora. Poceiro, saia, porque agora eu estou pagando o que foi entregue de graça para você. Oh, aleluia! Eu vou esperar alguém nesta sala seleta glorificar aquele que é digno de ser glorificado aí. Levante a sua mão dentro de algum. Eu vou te dar alguns segundinhos para você na sua casa. Se você dá valor no que o parente mais forte faz por você, glorifica aquele que é digno de ser glorificado. Se você dá valor pelo que o parente remidor tem feito pela sua vida, então exalta ele. Se você dá valor pelo sangue do Cordeiro, é hora de você, na escola do avivamento, começar a glorificá-lo, começar a exaltá-lo. Se você fala em outras línguas aí na tua casa, começa então a falar em essas línguas, porque, pastor, você vai receber uma visitação do parente mais forte. Receba aí agora, Ramantu que leva subicandarabassaia. Receba agora, o que foi tirado, começa a receber de volta. Tá pago, tá na escritura que tá. Eu vou esperar você adorar a ele. Aleluia, aleluia, aleluia.
Está pago, mas não está pago com ouro, não está pago com prata, não. Ele pagou, só que tem um detalhe para caminhar no final. Quando ele paga, o poceiro ainda continua batendo o pé, dizendo: eu não vou sair, eu não vou entregar, eu não vou abrir mão disso. Sabe, senhoras e senhores, o que me chama a atenção para tudo isso era que então, se o poceiro não saísse por livre e espontânea vontade da negociação que estava escrita na escritura aberta e também na fechada, que era também a continuidade, ele então, o parente remidor, ele poderia chegar no juiz e dizer a ele: excelentíssimo juiz, eu preciso de reforço, eu estou precisando de uma escolta. Para quê? Porque olha, o poceiro lá do meu parente, ele não está querendo entregar a terra dele, ele não está querendo entregar as propriedades dele, então eu preciso ir lá. Aí o parente remidor agora, ele se apresenta perante o juiz e vai vir agora com uma comitiva, com uma escolta angelical, uma escolta de guerreiros celestiais, uma escolta de protegida dos céus. Não é qualquer escolta, é uma escolta agora que somente no céu tem, somente na eternidade tem. E quando ele vai se aproximando, quando ele vai chegando, o poceiro que está dizendo, batendo o pé, dizendo: não saio, não saio, não saio, não saio, não sai, ele não vem agora, senhoras e senhores, como um cordeiro, ele não vem agora manso, ele não vem agora como humilde, ele não vem agora doce, não, pastor, não, ele não vem doce, não. João, quando foi arrebatado aos céus, lá na ilha de Pátimos, João, quando foi arrebatado para escrever o Apocalipse, João ainda disse, em João ainda tem a visão do cordeiro. E João, quando olha, ele diz que viu o cordeiro. Mas os anciãos que ali já estavam, os anciãos de dia, não enxergavam o cordeiro. Os anciãos de dia enxergavam o leão. Os anciãos de dia enxergavam leão. João enxergava o cordeiro, mas os anciãos de dia não, senhoras e senhores. E aí, pastor Marco, e aí que para agora expulsar, para tirar o poceiro da terra, ainda que já está pago, ainda que já está resolvido, mas que não quer sair, não dá para ser cordeiro. Tem que ser quem, pastor? Tem que ser o leão. Agora, ele não vem como cordeiro. Apocalipse, capítulo de número 5. Oh, bendito é Deus de Israel. Apocalipse, no capítulo de número 5, vai começar, vai iniciar e vai dizer, olha só o que João está dizendo: eu vi na mão direita daquele que está sentado. O que você viu, João? Apocalipse 5, João disse: eu vi na mão direita do que estava sentado sobre um trono. O que você viu, João? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. Pastor, o que livro é esse, pastor? O livro, meus irmãos e irmãs, é a escritura selada. O livro é a escritura que estava nas mãos do juiz. O livro é a escritura que ficava na possessão do juiz, autoridade máxima. O poceiro até tem aberta, mas ele não dá valor para a escritura aberta. Mas agora, aquele que pagou, ele vai até o juiz e vai dizer: deixa eu olhar, porque o poceiro não quer me dar a escritura, deixa eu ver. E aí, o juiz entrega nas mãos dele e fala assim: está aqui, mas tem um detalhe. Qual detalhe? Está selado por dentro e por fora, está selada com os 7 selos. Mas e agora? Tem um problema então. E o que vai acontecer? Aí João vai dizer para mim e para você: e eu vi também um anjo clamando em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir e romper os seus selos? Sabe quem? Eu vou mostrar para você bem rápido, nós vamos me cortar para o final. João vai começar a dizer a eles: quem é digno? Aí o outro olhou e falou assim: ninguém no céu, e nem na terra, e nem
ninguém debaixo da terra pode abrir o livro e nem olhar para ele. Olha João, irmão, olha João. João disse, e eu chorava muito, porque não achara quem fosse digno de abrir, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Mas de repente, então me disse um dentre os 24 anciãos, o Espírito de Deus, ele disse, não chores mais, eis aqui, quem? É Cordeiro? Não, Apocalipse 5:5, não chores mais, eis aqui quem? O leão da tribo de Judá. Quem está aqui? É o leão. Para que o leão chegou? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Não choras mais. Você está chorando, meu irmão. Você está pensando que ele é cordeiro nesta guerra, aonde o poceiro não quer entregar? Não, irmão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é leão. E aí, ele é aquele que venceu. Para que venceu? Para abrir e desatar os 7 selos. Oh, bendito seja o parente remidor da sua igreja. Oh, bendito seja o parente remidor da sua igreja. Pastor Marco, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo em que agora João está tendo uma apresentação. Estão lhe apresentando o leão. Para quê, pastor? Para cumprir o que disse Isaías, o dia da vingança do Senhor, aonde? Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1. Olha o que diz Apocalipse 6 primeiro, para terminar, já estou terminando aqui. Olha o que diz Apocalipse 6 primeiro. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão, para entregar esta palavra. Olha o que diz Apocalipse 6. E quando viu o Cordeiro, abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 querubins dizer em voz como que de trovão. Oh, meu Deus do céu, o que é isso, pastor? Aquele que tem autoridade, o que pegou o livro selado, o que pegou a escritura selada, senhoras e senhores, para eu terminar, ele agora pega com 7 selos, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ele quebra o selo, ele começa a despedaçar o primeiro selo, o que representa Apocalipse 6, versículo 1. Senhoras e senhores, Apocalipse 6, versículo 1, representa, nos dá a ascensão do anticristo na terra. Ele quebra o primeiro selo e vai agora dar a ascensão do anticristo na terra, em que virá, como diz lá Daniel capítulo 9, quando diz da primeira semana dos 7 anos, e aí na metade ele quebrará o quê? Ele vem com a falsa paz, é onde começa o selo ser quebrado, o selo começa a ser destruído, e aí a ascensão do anticristo com a falsa paz por 3 anos e meio aproximadamente, o que vai levar isso daí, os 3 anos e meio até o segundo selo, o que vai até mais adiante, e então daí vai ser apresentada a tribulação, e depois na segunda parte vai vir então a grande tribulação, e aí, pastor, os 6 selos que ainda lhe restam serão quebrados, serão abertos, serão tirados, serão arrancados. E aí, pastor, aí virá a trombeta, as 7 trombetas. E aí, pastor, aí virá as 7 taças da ira de Deus. Mas tem um detalhe, porque Jesus não falou do dia da vingança do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus quis poupar a igreja, Jesus quis poupar os seus filhos, Jesus quis poupar eu e você, porque neste período nós já não estaremos para ver Satanás, o poceiro, ser derrotado, ser massacrado, não. Nós já estaremos com ele na Nova Jerusalém. E aí, pastor, ele então neste período vai destronar o inferno, vai destronar o poceiro, vai acabar com tudo e vai dizer, já foi pago lá atrás, você não entregou, então agora do poder, a autoridade, o domínio, tudo vai me pertencer, tudo está nas minhas mãos. Deus está poupando a visão, Deus
Deus está poupando a sua noiva da grande surra em que o poceiro vai levar. Eu tenho uma palavra para te dizer, eu tenho uma mensagem para te entregar. Se prepare, porque o parente remidor está entrando nesta causa da tua vida, está entrando nesta causa da justiça, está entrando nesse processo que está bloqueado. Já foi dada a sentença de vitória, mas ainda estão travando, vão ter problema com o leão. O leão está bradando. Eu não sei quem nesta sala pode receber esta palavra profética sobre a sua vida. Rabá Shacalabacébia. Ele toma autoridade. Ele quebra, ele começa a despedaçar tudo que está sobre si. E João e todos os demais que ali estão, eles então começaram naquele momento a ver, eles começaram a olhar para aquilo. João está impactado, João está encantado. E aí, em Apocalipse 4, eles então agora, eles vão começar a adorar. Apocalipse 4, versículo de número 11, a Bíblia diz em que os 24 anciãos que adoravam, eles todos que estavam ali agora, estão agora, então, Apocalipse 4, e no versículo de número 11, eles começaram a adorar. A igreja noiva agora, em Apocalipse 4:11, que está introduzida, ela vai aprender a adorar o Pai. Aqui no versículo 11, é a igreja aprendendo a adorar o Pai, dizer: digno és o Senhor de receber. Primeira adoração que a igreja aprendeu, glória. Segunda adoração que a igreja aprendeu, honra. Terceira adoração que a noiva aprendeu, poder. A igreja está aprendendo a adorar o Pai, adorar o Jeová, adorar o poderoso. Só que o que chama a nossa atenção é que agora o Pai recebe 3 adorações. O Pai recebe 3 adorações. Qual adoração, pastor? Glória, honra e poder. Mas o que chama a nossa atenção, o que nos faz ficarmos surpresos, é que então, no capítulo 5 do Apocalipse, e no versículo de número 12, a Bíblia diz que eles agora vão entoar um louvor para o Filho. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 12. Eles vão agora entoar uma adoração para o Filho. E como vai ser? Eles vão dizer: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber. Primeira adoração, poder. Segundo, riqueza. Terceiro, sabedoria. Quarto, fortaleza. Quinto, honra. Sexto, glória. Sétimo, louvor. Preste bem atenção. Para o Pai, recebeu 3 adoração. Agora, para o Filho, eles estão entregando 7 louvores para o Filho. Tem alguma coisa errada, meus irmãos. Tem alguma coisa que parece que está meio fora do compasso. O Pai recebe 3, o Filho recebe 7. Tem alguma coisa, parece que está meio fora do compasso. Sabe o que aconteceu? Agora, para terminar, agora para acabar, e você continuar sendo administrado pelos profetas, que eu também quero ser ministrado na noite de hoje ainda. Apocalipse capítulo de número 13. Enquanto a adoração está maior agora para o Filho do que para o Pai, para não ter nenhuma confusão, para não ter nenhuma intriga, para não ter nada, aqui no céu não tem mesmo. Sabe o que aconteceu? Apocalipse capítulo 13, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: e ouvi toda a criatura que está no céu. Eu vou esperar colocar. Apocalipse 5, versículo 13, diz o texto: e ouvi toda a criatura que está no céu, e sobre a terra. Olha o que diz o texto: e ouvi toda a criatura, grava isso, risca aí, toda a criatura que está no céu e sobre a terra e debaixo da terra. O que é isso, pastor Marco? O que o senhor está dizendo? Toda a criatura que está no céu, que está na terra e debaixo da terra
Enomá e todas as criaturas que neles estão, dizerem ao que está assentado sobre o trono. Quem está agora adorando? Aqui, meus irmãos, agora não são os anjos, agora não são os arcanjos, agora não são os querubins. Quem são, pastor? Quem está adorando agora, querido irmão e querida irmã, são as criaturas que não têm Bíblia, que não têm conhecimento teológico, que não têm conhecimento do hebraico, do aramaico. Que criaturas são estas? Os pássaros, as feras do campo, os animais, as aves, todos os animais, os peixes, os animais marinhos, estão todos agora perante o poderoso Senhor Jeová. E eles começaram a ensinar todo mundo a adorar, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor. Primeiro, seja o louvor. Segundo, a honra. Terceiro, a glória. Quarto, o domínio para todo o sempre. O que é isso, pastor Marco? As criaturas estão dizendo: não é nem 3 e nem 7, é 4. Por que 4? Porque 4 representa a oportunidade. 4 é a nova chance. 4 representa Mateus, representa Marcos, representa Lucas, representa João, representa a Escritura aberta. Ao que está assentado sobre o trono, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, ao Pai, ao Filho, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todo sempre. Eu venho nesta noite dizer aos senhores, eu venho nesta noite concluir esta palavra, dizendo a todos desta sala seleta: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, domínio para todo sempre. O poceiro tem que entregar, porque a ele seja honra, a ele seja glória, a ele seja o domínio para todo o sempre. Você estava pobre, mas agora você está rico, porque está nas tuas mãos. Você tem o direito. Dê a ele a honra, dê a ele a glória, dê a ele o domínio e o louvor para todo sempre. Eu não sei quantos podem levantar as suas mãos aí e dentro de alguns instantes dar a ele a honra, dar a ele a glória, dar a ele o domínio para todo sempre, o louvor e o domínio para sempre. Glorifique a ele, exalte a ele, glorifica o nome dele. Ele é digno de ser glorificado para todo sempre. O parente remidor, ele vem como leão, ele vem forte na minha e na sua batalha, no nome de Jesus Cristo.